Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. A palavra de Deus, aqui que se encontra em Daniel, ela vem nos falar de 3 jovens fiéis, Toda Israel na Babilônia, diante do governo de Nabucodonosor, ele era o rei. Ele construiu uma estátua de ouro para que todos adorassem, o seu povo e o povo de Deus. E todo o povo de Deus, com exceção de 3 jovens, todos os outros se prostraram. E esses 3 jovens permaneceram firme e fiel a Deus. Eles não deixaram levar pela autoridade do rei, porque mesmo Deus nos ensinando a ser fiel, a obedecer a uma autoridade, Deus nos ensina a ser fiel também aos princípios bíblicos. E quando essas autoridades, faz a gente pecar contra Deus, quando essas autoridades, é contra os princípios bíblicos, permaneça fiel. Faça como esses 3 jovens. E mesmo eles vendo todos os outros irmãos, todos os outros da casa de Israel se rendendo à adoração a estátuas, ele não deixou se levar por esta multidão. Ele não deixou levar pelo que os outros estavam fazendo. Eles permaneceram fiel, eles não se prostraram, e eles diz ao rei, com toda submissão, sem agredir o rei, sem falar palavras de blasfêmias contra o rei, apenas se negaram, dizendo, se nós morreremos, mesmo sabendo que Deus pode nos livrar. Ele nos livrará, mas se Ele não nos livrar, preferimos morrer do que nos render à adoração aos teus deuses, do que nos prostrar a uma estátua, a uma imagem de escultura, porque a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus nos ensina a não se prostrar diante da imagem, a não render adoração a outros deuses, porque somente Ele é Deus. E esses 3 jovens permaneceram fiéis. Eles foram para a fornalha, mas eles não adoraram. E Deus honrou a vida deles. E o nome de Deus foi glorificado, porque eles foram para a fornalha, mas eles não se queimaram. Eles saíram de lá junto com o Senhor. E toda a Babilônia viu. O rei se rendeu a Deus e reconheceu que só o Senhor era Deus. Então, quando nós permanecemos fiéis, assim como esses 3 jovens, quando você permanece fiel aos princípios bíblicos, o Senhor não somente te livra, mas o nome dele também é glorificado através da sua vida. Nós devemos sim, nos submeter a autoridades constituídas por Deus, mas quando essas autoridades nos faz pecar, essas autoridades nos faz desobedecer a Deus, nós temos que permanecer fiéis a Deus, ainda que isso nos custe a vida. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o morrer com Cristo é lucro, porque nós perdemos a vida aqui, mas nós ganhamos a glória lá com o nosso Senhor, uma vida eterna de paz, de sossego, face a face com o nosso Senhor Jesus, em adoração a Ele. Então, permaneça fiel aos princípios, aquilo que a palavra do Senhor está falando, aos mandamentos de Deus, ainda que isso custe a sua vida. Seja fiel até a morte, para não perder a sua coroa. Guarde o que tens. Não peque contra o Senhor, não peque contra o Espírito Santo. Nós temos acesso à palavra de Deus. Se tem dúvidas se o que você está fazendo está ferindo aos mandamentos de Deus, ore, busque ao Senhor, leia a palavra do Senhor. O Senhor irá dirigir o caminho certo em que deves andar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.